Olha só o absurdo que acontece no Haiti. A existência dos mortos-vivos, vítimas do vodu que caminham entre nós. O mundo inteiro conhece a lenda do zumbi, aquela figura tropega que assombra o imaginário de Hollywood. Mas o que a ficção não te conta é que, no coração do Caribe, a fronteira entre a vida, a morte e o mistério nunca foi tão tênue. Será que estamos falando de bruxaria, de controle mental ou do reflexo de uma nação que vive um pesadelo tão real que a própria realidade parece ter perdido o sentido? Fica comigo até o final do vídeo que vou te contar uma história real de Clairvaux Narcisse, um morto-vivo que reapareceu 18 anos depois de sua morte. Fala, guerreiros e guerreiras intrépidos da história. Se você gosta de desvendar os mistérios das nações, entender as raízes do que moldou nossa civilização e mergulhar em relatos que a mídia convencional raramente explora, este é o seu lugar. Já clica no botão de inscrição, ativa o sininho e venha fazer parte da nossa legião de exploradores da verdade. Hoje, vamos viajar até Quisqueia, a terra das montanhas, para entender o país que desafiou impérios, mas que hoje luta para não ser engolido pelo próprio caos. O berço de sangue e liberdade. Para entender o Haiti, precisamos esquecer o que nos contaram nos livros didáticos superficiais. No século XVIII, este lugar era a colônia mais lucrativa do mundo. A pérola das Antilhas movia a economia da França com rios de açúcar e café, cultivados por escravizados arrancados da África. Mas, em 1791, a pólvora explodiu. Sob a liderança de Toussaint Louverture, posteriormente, Jean-Jacques Dessalines, o povo haitiano não pediu liberdade, ele arrancou a independência das mãos de Napoleão Bonaparte. Em 1804, o Haiti nasceu como a primeira república negra do mundo e a única nação fundada após uma revolta de escravizados bem-sucedida. Eles foram o farol de esperança para todos os oprimidos das Américas. Porém, a punição por essa ousadia foi impiedosa. A França impôs uma dívida de independência que forçou o Haiti a pagar o equivalente a bilhões de dólares atuais para ser reconhecido. O país que libertou outros povos, inclusive ajudando Simão Bolívar na independência de nações sul-americanas, foi condenado a uma miséria estrutural que dura até hoje. O brilho no palco mundial, a segunda oportunidade. Em meio a tanto desespero, o esporte sempre serviu como uma válvula de escape, uma forma de mostrar que o Haiti existe além da tragédia. Em 1974, fizeram história ao disputar a Copa do Mundo na Alemanha pela primeira vez. E agora, em 2026, o Haiti está de volta. Pela segunda vez em sua história, a seleção haitiana pisa no maior palco do pão e circo mundial, a Copa do Mundo de 2026. Ver esses jogadores em campo não é apenas sobre futebol, é um lembrete para o mundo de que, por trás das manchetes de violência, existe esperança para um povo sofrido. É um momento de respiro, de visibilidade em meio a um cenário que tenta empurrá-los para o esquecimento. O vácuo de poder e o terror das gangues. Mas, se o futebol traz descontração, a realidade cotidiana de Porto Príncipe é feita de sombras. Desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse em 2021, o Haiti entrou em um colapso institucional sem precedentes. O Estado tornou-se, na prática, uma ficção. Hoje, coalizões criminosas dominam bairros inteiros. Não são apenas criminosos comuns. São forças paramilitares fortemente armadas, financiadas por elites políticas corruptas, que controlam o fluxo de alimentos, água e segurança. O sequestro tornou-se uma indústria, e a violência sexual é usada como arma de guerra para subjugar comunidades. Em 2026, a situação é crítica. Milhões estão em insegurança alimentar, e crianças são recrutadas à força para o conflito. O desemprego, que já era crônico, atingiu níveis onde a economia informal é a única esperança de não morrer de fome. Com uma expectativa de vida que mal alcança os 65 anos, o haitiano médio enfrenta diariamente o desafio de sobreviver em um território onde a lei é ditada pelo calibre das armas. A alma profunda, entre o vodu, a ciência e o mistério da existência. E aqui, voltamos ao cerne de tudo. Por que o vodu é tão vital para o Haiti? Para entender, precisamos urgentemente desmistificar o que o cinema de terror vendeu como magia negra. O vodu não é sobre bonecos espetados ou bruxaria infantil. É um sistema filosófico e religioso profundo, uma estrutura de resistência cultural que sobreviveu aos horrores da escravidão e que permanece como o alicerce moral de um povo. Para compreender o peso dessa crença, olhemos para o caso real de Clairvaux Narcisse.
Em abril de 1962, Clairvaux deu entrada no Hospital Albert Schweitzer, em Deschapelles, com febre e dores lancinantes. Médicos o declararam morto e ele foi sepultado. Mas, 18 anos depois, em 1980, um homem surgiu no mercado local chamando Angelina, sua irmã, pelo apelido de infância e revelando segredos que só seu irmão poderia saber. Ele estava vivo. Clairvaux relatou que não havia morrido. Ele fora vítima de um bokor, um feiticeiro que, segundo a tradição, teria utilizado uma substância paralisante poderosa, capaz de reduzir seus sinais vitais a um nível imperceptível, enganando até a medicina. Após ser desenterrado, ele teria sido forçado a ingerir uma pasta alucinógena à base de plantas como a Datura stramonium, que destruía sua vontade própria e o mantinha em um estado de servidão em plantações distantes. Só após a morte do feiticeiro, quando o efeito da droga passou, a névoa mental se dissipou e a identidade de Clairvaux retornou. Será que estamos falando de um fenômeno puramente químico ou de algo que a ciência ainda não consegue explicar? No Vodou, essa fronteira é fluida. Os Lua, espíritos, não são deuses distantes, mas forças da natureza e ancestrais que guiam a comunidade. O Ofo, templo, é o centro da vida social, onde o haitiano busca cura quando o mundo físico desmorona. A crença em Legba, que abre os caminhos, ou em Guédé, que domina o mistério da morte, oferece uma estrutura de mundo que a política, tantas vezes falha, nunca conseguiu entregar.